Olá, que a graça, a paz e o amor de Jesus sejam derramados sobre as nossas vidas hoje e sempre. Eu quero compartilhar um versículo que está lá no livro de Provérbios, capítulo 29, versículo 23. O orgulho do homem o humilha, mas o de espírito humilde obtém honra. Eu quero essa semana toda, se for permissão do Senhor, postar versículos que falam a respeito de humildade. E eu quero compartilhar, para contextualizar esse versículo aqui, uma experiência que eu vivi essa semana. Na quinta-feira, eu tive uma questão no meu ambiente corporativo. E isso foi já no final da tarde. E aquilo trouxe um desconforto pro meu coração. E eu fui embora e fiquei muito incomodada. Muito incomodada mesmo com o que tinha acontecido. E naquela noite eu fiquei pensativa, refletindo. E aí eu pensei, amanhã, na primeira hora, eu vou chamar a pessoa que estava envolvida ali naquele contratempo e vou conversar com ela. E eu falo aqui pra vocês, não me vangloriando, mas pra dizer que às vezes a gente fala, eu sou humilde, e pensamos que humildade tem a ver com posição social, com o quanto de dinheiro eu tenho na minha conta bancária, se a minha família é humilde, de recurso financeiro, e não tem nada a ver com isso. Humildade é a gente reconhecer que tá errado, reconhecermos que precisamos um do outro, nos retratar quando acreditamos que estamos fazendo algo que foge daquilo que é a vontade de Deus para as nossas vidas. Então eu tenho um temor muito grande do Senhor. E por eu ter esse temor do Senhor, eu creio que o Espírito Santo de Deus, Ele que trouxe esse desconforto no meu coração. Ele que provocou em mim esse constrangimento tão grande que eu senti naquele dia, naquela noite, até no outro dia em que eu pude conversar com aquela pessoa. Porque eu, por mim mesma, Tatiana, pela minha natureza humana, com certeza aquilo estaria tudo certo. Às vezes, eu acharia que eu estaria até correta. Mas o Espírito Santo de Deus que habita em mim, ele me constrangeu de uma certa forma que eu fiquei envergonhada com as atitudes que eu estava tendo. E eu comecei a pensar e pensar em quem eu estava sendo, quem eu tenho sido durante esses tempos, durante esses últimos meses. E eu confesso que eu fiquei bem insatisfeita com a Tatiana que eu estava sendo, com a colega de trabalho que eu estava sendo. E eu chamei aquela pessoa para uma conversa e claro que ali eu assumi o que era de minha responsabilidade. Eu fui muito clara com ela ao dizer aquilo que eu também achei que não foi bacana da parte dela, mas eu pedi desculpas por quem eu estava sendo. Isso assim, mais por mim, sabe? Porque o Espírito Santo de Deus me constrangeu mesmo. E quando eu me coloquei no lugar dela, eu não gostaria de estar sendo tratada como eu estava tratando ela. Então assim, eu poderia dar mil desculpas. A correria, gente de férias, eu voltei de férias, é muito trabalho, é muita pressão. E sim, tudo isso faz parte do nosso dia a dia. Mas isso não me dá o direito de tratar as pessoas com frieza, de tratar as pessoas como eu não gostaria de ser tratada. Então, eu pedi desculpas a ela e eu espero que daqui pra frente eu consiga ser realmente essa pessoa humilde de coração e que eu consiga expressar essa humildade, independente se a gente está vivendo uma tempestade, porque o meio corporativo é isso, né? Nosso trabalho é muito dinâmico, então nem todo dia a gente está bem. Nós também somos seres humanos e temos outras questões a não ser as profissionais para resolver, mas isso não nos dá o direito de tratar o outro mal, de descontar no outro, de dificultar a vida do outro, sabe? Então o que eu desejo é servir ao Senhor, e servir ao Senhor significa que no meu ambiente de trabalho eu devo fazer o melhor que eu puder para as pessoas que estão comigo. Isso também é servir a Deus. E eu fiz questão de compartilhar essa experiência. Isso me deixou muito constrangida mesmo naquele dia. E eu me senti como aquela parábola lá no livro de Mateus, no
no capítulo 18 a parábola do servo impiedoso. Porque às vezes a gente vive algumas situações e a outra pessoa tem compaixão com as nossas vidas. E aí quando a outra pessoa está vivendo algo parecido, nós temos dificuldade de ter compaixão com a vida daquela pessoa. E aquele servo, ele foi perdoado da sua dívida e no primeiro momento que ele encontrou uma pessoa que estava devendo ele cobrou aquela dívida daquela pessoa. E eu me senti daquela forma. Eu fiquei muito envergonhada. Depois daquela conversa, eu ainda fiquei com meu coração muito entristecido. Aí, com o decorrer do dia, eu consegui me expressar de forma melhor e eu fiquei mais satisfeita comigo. E aí eu consegui ficar feliz, plena naquilo que eu estava fazendo, nas respostas que eu estava dando. Eu não preciso deixar de me posicionar, mas eu não preciso ser grossa, deixar informações soltas, dificultar a vida do outro. E eu faço questão de compartilhar isso com você, porque nós somos seres humanos e estamos passíveis a errar o tempo todo. Mas assim, reconhecer que estamos errados, pedir desculpa e buscar fazer diferente, sabe? Isso é humildade. E que você possa entrar para dentro de si, sabe? Fazer essa análise que eu fiz, essa autoanálise. Será que eu tenho sido uma boa esposa, uma boa filha, uma boa amiga, uma boa colega de trabalho? Será que eu tenho revelado a glória de Deus? Será que eu tenho sido humilde realmente? Será que essa característica que está aqui na palavra de Deus, será que isso tem me acompanhado? Será que eu tenho, de fato, vivido esta humildade? E eu falo que eu fico muito feliz e grata ao Senhor por constranger o meu coração, por me dar o privilégio, a oportunidade de reconhecer, de ressignificar, de retratar. E eu oro ao Senhor para que Ele me dê sabedoria e discernimento, para que eu, antes de tratar alguém dessa forma, o Espírito Santo de Deus já me constranja e eu não faça, para que eu não precise depois pedir desculpa. Mas se eu fizer, que eu seja humilde o suficiente para poder pedir desculpas. Então que você possa refletir e que o Espírito Santo de Deus possa visitar, esquadrinhar seu coração. E se há alguém que você precisa retratar em alguma coisa, que você tenha humildade no seu coração para retratar. Que em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo você possa ser visitado no momento que você estiver ouvindo esse vídeo. E que a presença do Espírito Santo seja real na sua vida, como ela tem sido na minha. Em nome de Jesus. Um beijo no seu coração. Fica com Deus. Acompanhe aí durante a semana. Eu vou postar aí no meu Instagram todos os dias, durante a semana, um versículo falando a respeito de humildade. Que nós possamos exercer essa humildade. Que nós possamos ser imagem e semelhança do Senhor. Humildes como o Senhor. Que nós possamos aprender com Jesus. Que Ele é o maior exemplo de humildade. Fica com Deus e até logo.